Olá, seja bem-vindo para mais este vídeo. E é sempre uma honra poder contar com a sua audiência. E fique aí para entender o que vamos aqui detalhar um pouco sobre o conflito que está havendo lá em Israel. Será que tem algum cumprimento bíblico envolvido aí? É o que nós vamos ver. Conforme as ex-testemunhas de Jeová sabem, nos anos 60, quem é daquela época, lógico, lembra-se que falava muito, até há pouco tempo, falava muito sobre a respeito do rei do norte contra o rei do sul. Naquela ocasião, foi lançado um livro que se chamava, quem tem ainda a lembrar, chama-se Seja Feita a Tua Vontade na Terra. Era um livro verdinho, né? A capa. E ali explicava sobre o rei do norte e o rei do sul. E falava, como era naquela época, o mundo não era geograficamente como agora. Existia a União Soviética. Então a União Soviética era considerada como sendo o rei do norte, baseado lá no capítulo 11 de Daniel. Bem, e quem era o rei do sul? Lógico, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por sua diferença em ideologia, não só por isso, mas o mundo sempre foi dividido assim em dois polos. Não polos magnéticos, mas polos ideológicos. Aí chega-se à conclusão, segundo o livro, que era realmente o rei do norte, o bloco comunista, o bloco oriental, enquanto que o bloco ocidental, Estados Unidos e outros países da América, seriam os reis do sul. Essa disputa, ela culminaria no tempo do fim com o fim, ou seja, a grande tribulação. Mas, com o tempo, depois, passados já muitos anos, lançou-se um livro chamado Profecias de Daniel. E este livro, que era estudado nas terças-feiras, pelo menos algumas congregações, porque não eram como agora, eram feitos nas casas. E aí estudavam aquele livro, e durante 6 a 8 meses, não me lembro direito, mas debateu ali sobre o capítulo 11 de Daniel, onde, mais uma vez, agora já diferente, conforme eles falam, as luzes já não eram as mesmas, porque não era mais a União Soviética, que por sinal ela deixou de existir no começo dos anos 90, quando houve a queda do Muro de Berlim. Então não houve mais a União Soviética, como agora existe apenas o país Rússia. Né? Tem lá seus aliados, mas não é mais aquele conjunto de blocos ou de países que formava o bloco comunista. Assim sendo, o livro detalhava que o rei do norte sempre existiu. E não era já a União Soviética. Mas antes já havia existido vários reis do norte. Inclusive, fala até de rainha, imperadora e assim por diante. Aí estuda o livro, vamos ver aonde que vamos chegar. Sabe qual foi a conclusão que se chegou sobre quem era o rei do norte nos dias atuais? Para o espanto de muitos, o livro afirmava: não sabemos. E aí? Aí passou um tempo, eu soube, já não estava mais na organização, quando disseram que não existe mais o rei do norte. Agora era Gog e Magog,
que era o mesmo rei do norte. Faz sentido. Mas por que não falou mais do rei do norte? Porque tem lá suas razões que vocês conhecem. Bem, mas aqui não vamos dar uma de profetas como eles, embora diga que não são, mas falam que são inspirados. Para entender algumas profecias, eu já expliquei em outros vídeos que é necessário que a pessoa seja um profeta, porque diz o apóstolo Pedro que nenhuma profecia é de interpretação particular. Muito bem, e como que vamos entender? Segundo as palavras do próprio Jesus Cristo, ele mesmo disse: quando verdes a abominação desoladora, conforme falado por Daniel, que entendam, ou preste atenção para entender, se já não é a coisa que causa desolação. Mas o que é a coisa que causa desolação? Conforme sabemos, esse texto que acabei de citar está em Mateus capítulo 24, versículo 15. Não é? Mas aí vocês talvez digam, mas espera aí, será que Daniel falou sobre alguma coisa, segundo como o próprio Jesus afirmou? Sim. Veja, por exemplo, essa passagem do capítulo 11 de Daniel, segundo Daniel 11 e 31, o próprio Daniel disse que o rei do norte estabeleceria a abominação desoladora. É isso mesmo. Então, quando Jesus falou sobre a desolação que viria, a abominação desoladora, está referindo provavelmente a essa passagem. Mas, como eu disse, não estamos aqui tentando interpretar as Escrituras. Mas conforme o próprio Jesus disse, né, para prestar atenção, porque as pessoas, aquele que vê, entenderá. Mas, e o Daniel mesmo fez referência a isso. E quem entenderia? Quem entenderia essas profecias, que não precisaria ser alguém tão assim, não seria alguém inspirado, mas ele disse, versículo 9 e 10, fala que os sábios entenderão. Está falando já do tempo do fim. Veja o versículo 9, fala que aconteceria isto no tempo do fim. Se Jesus falou que quem visse entenderia, e Daniel diz que os sábios entenderão, quem são esses sábios? O próprio Jesus deu a entender. Mas não alguém inspirado, mas pelos acontecimentos que envolvem, né? Aí vamos distinguir uma coisa da outra. Conforme já disse, são duas forças, uma lutando contra a outra, certo? O rei do norte, o rei do sul. Qual é a diferença entre os dois? É simples. Hoje, com a internet, e conforme o próprio Daniel disse que o conhecimento se multiplicaria, ou o saber se tornaria abundante, conforme a versão que você lê aí, é lógico que daria muito bem para entender. Porque o mundo hoje está dividido em dois polos, podemos dizer, dois conjuntos de blocos, ou de países, mas vamos dizer mais claramente, ideologicamente separados por pensamentos diferenciados. E quais são essas ideologias que um defende ou que o outro defende? Vamos aqui tomar, por exemplo, o que o rei do norte, em contraste com o rei do sul, eles dizem. Com respeito ao rei do norte, eles propagam o ateísmo.
sabem, né? Porque países comunistas, países ditadores, não se permite nem o uso da Bíblia. Lá realmente existe até penas severas para quem lê ou fala sobre a Bíblia. Enquanto que o outro bloco, que é formada por maioria cristãs, embora use aqui a palavra cristãos, mas são pessoas que acreditam em Deus, em Jesus Cristo, né? Enquanto que o outro lado acredita mais em quem? Talvez Maomé, né? E outros. E o comunismo, eles colocam os seus heróis como deuses, né? Essa é uma grande diferença. Qual é outra diferença entre o Rei do Norte e o Rei do Sul? O Rei do Norte, ele propaga a evolução. Diz que nós não fomos criados por Deus, nós fomos evoluindo de seres, nossos ancestrais eram primatas ou macacos, né? Então foi uma evolução há milhões de anos, enquanto que os cristãos, ou seja, acreditam na criação, sim, que nós somos criados por Deus. Qual é a outra diferença entre esses dois? Sabem que o aborto é um ponto para muitos governantes, porque existe uma parte que é a favor, outra parte que é contra. E o que acontece? O Rei do Norte, logicamente, ele é a favor de interromper a vida de uma criança no ventre de sua mãe, ou tem lá os contágios de meses ou semanas, embora já é uma vida, mas sabemos que para Deus o aborto é realmente algo abominável. E assim os cristãos, ou da parte do sul, entendem que o aborto é errado. Então veja a diferença entre uma coisa e outra. Outro ponto que podemos citar é que hoje existe a ideologia de gênero, né? Diz que não existem dois sexos. Aliás, até trocaram a palavra. Hoje, alguns, até para fazer talvez entrar numa firma ou enviar um currículo, lá você tem que determinar o seu gênero. Não é mais sexo, é gênero. Enquanto que isso se dá em países lá referente ao Reino do Norte, países socialistas. Enquanto países, vamos dizer, de direita ou do lado sul, do Reino do Sul, defendem que Deus criou apenas dois sexos. Porque a Bíblia cá diz, porque Deus criou homem e mulher, ou seja, macho e fêmea. Não existe outro sexo. A Bíblia não fala nada sobre isso. Então, é apenas uma ideologia de gênero. Existe ainda outras diferenças sobre isso? Sim. O Rei do Norte, ele, conforme a palavra comunismo ou socialismo, você não é dono daquilo que você comprou. Sabia? Então eles podem tomar posse da sua propriedade, seja fazenda, sítio, ou chácara, ou até mesmo residência urbana, porque, segundo eles, a terra deve ser dividida entre todos, mas é apenas para prejudicar aqueles que batalharam, lutaram, que seus pais deixaram de herança, e eles acham que não, tem que socializar, né? Então essa é uma outra diferença. Outra diferença que ainda diverge sobre o Rei do Norte e o Rei do Sul é com respeito ao uso de substâncias ilícitas, de modo mais claro, as drogas. Então veja que aqui no Brasil notaram a diferença, como aumentou o número de drogados depois que começou a ter
mais margem. Inclusive os próprios meios de comunicação exaltam os bandidos, os ladrões e assassinos e tudo, como sendo vítimas da sociedade. Enquanto as do lado do Rei do Sul, né, o lado cristão, o lado conservador, considera que as drogas não devem ser liberadas. Porque qual mãe, qual pai que gostaria que seu filho fizesse uso dessa substância? Veja a tristeza, né, a calamidade que causa. Então, é algo muito diferente. Enquanto para os esquerdistas, eles defendem, fazem até propaganda que precisa se liberar. Né? Infelizmente, o mundo, como sabemos, está nas mãos do iníquo, então, lógico que sempre o mal poderá vencer. Outra característica é a respeito da família. Os do lado do sul, né, do Rei do Sul, defendem a família. A família é uma coisa sagrada. E o que é uma família? É pai, mãe e os filhos, não é? Enquanto do Rei do Norte defende o quê? Dizem que a família é uma coisa retrógrada. Já pensou? A sua família, você não é mais o cabeça da família, o provedor, e os filhos aprendendo com a família, mas a família para eles não tem muito valor, porque eles interferem até na vida dos seus filhos. Ensina para eles nas escolas e ensina até pelos filmes, até desenhos, que precisam ser, como diz, mais livres para fazer aquilo que querem, não têm autoridade. Outra característica é, por exemplo, os Estados Unidos é um país, por exemplo, um país de direita, embora já haja uma boa parte lá que é esquerdista. Então eles são do lado do... né? Todos os países já sofreram influência do Rei do Norte, até os Estados Unidos. Mas lá eles têm um modo de encarar a defesa pessoal como algo importante. Por exemplo, você ter uma arma para se defender, assim quando Jesus falou que deveria aquele que não tivesse uma espada, que vendesse a sua capa e comprasse uma espada, então é direito de defesa. Então, o que acontece? Já os do lado do Rei do Norte, eles querem, a primeira coisa quando eles tomam posse, eles tiram as armas das pessoas para que eles não se defendam. Aí os bandidos tomam conta. Não é isso que está acontecendo? Mas, embora é um ponto controverso aí, mas biblicamente não há nada contra. Outra característica que difere o Rei do Norte do Rei do Sul é com respeito ao quê? Com respeito justamente à liberdade. Liberdade de expressão. Por exemplo, eu estou falando aqui, será que amanhã eu vou poder continuar falando sobre tais assuntos? Aí não sei, porque muitos canais que falam sobre isso já foram tirados ou perseguidos, porque eles não querem a liberdade de expressão. Então, se eu estou falando, porque ainda há um pouco de liberdade de expressão, mas não sabemos até quando, porque vai lá na China, em outros países, a Testemunha de Jeová, por exemplo, na Rússia, foi banida a pregação. Por quê? Lá não pode falar. Embora tem coisas que, né, a gente pode não ser a favor, mas nunca ir contra o direito dela poder se expressar, certo? Mas países comunistas não querem saber disso. Então, esses pontos que hoje eu abrangi aqui, acho que dá para fazer uma reflexão. Você está do lado de quem? Do Rei do Norte ou do Rei do Sul? Não que são bonzinhos, não, porque a profecia de Daniel fala,
mas pelo menos há uma clara evidência de que esses cumprimentos, ou este cumprimento de profecias, está aí. Então você, hoje, por que existe a guerra entre Israel e outros países vizinhos ali, né? Porque ali está um exemplo de como eles pensam a respeito desses assuntos que nós abrangemos aqui. Então veja que Israel, embora é um povo que sabemos que é apenas uma nação, mas pelo menos eles acreditam na Bíblia, pelo menos na Bíblia hebraica, enquanto que os demais não. Os demais são mais a favor do ateísmo. Então vou ficando por aqui com essas informações e qualquer dúvida deixa aí nos comentários e eu teria prazer em, se possível, responder. E fica também o convite para o próximo vídeo que eu vou fazer em breve. Então fique atento e não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, ou se não gostou, certo? Assim eu vou ficar contente e espero que vocês também tenham entendido bem. Então agradeço e espero vocês para o próximo vídeo. E até lá o meu muito obrigado!